Seja muito bem-vinda, você está no melhor canal sobre nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje é intolerância à frutose. Você já ouviu falar? Coloca aqui para mim nos comentários. Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu quero te pedir para cumprir os 4 passos daqui do canal. O primeiro que eu vou te pedir é deixar aqui nos comentários se você já ouviu falar de intolerância à frutose, se você tem, se você desconfia. Depois, você se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e dá o like no vídeo. Fazendo esses passos, o YouTube ele prioriza você aqui dentro da plataforma, começa a te indicar vídeos mais interessantes e também ajuda aqui no meu crescimento, no crescimento do meu canal. Então, cumpre aí esses 4 passos, vê se está inscrito, ativa as notificações, dá o like e faz aquele comentáriozinho maroto. E vamos lá para o tema do vídeo de hoje, porque eu trouxe até um abacaxi aqui para conversar com você. É muito comum a gente ouvir falar sobre intolerância à lactose, às vezes intolerância histamínica, às vezes até mesmo resistência à insulina, e esses termos estão mais comuns no nosso dia a dia mesmo. Agora, a intolerância à frutose não é um negócio muito famoso por aí, né? Vamos combinar. E a gente tem, então, uma boa galera com intolerância à lactose e algumas pessoas com intolerância à frutose. Mas são mecanismos diferentes que acontecem e eu quero te explicar um pouco como eles ocorrem e como você pode melhorar disso, tá? Então, assim, sintomas de intolerância à frutose... Não, deixa eu voltar um pouquinho. Intolerância à frutose, ela pode acontecer com uma causa genética e normalmente é hereditário. Essa pessoa ela nasce sem uma enzima chamada aldose B. E aí, o que acontece? A falta dessa enzima faz com que a pessoa não metabolize a frutose. Então, essa pessoa ela tem uma capacidade muito diminuída de absorção de açúcares. Isso pode levar essa pessoa a ter hipoglicemia de forma constante, pode levar essa pessoa até mesmo a comas, a diversos sangramentos. Então, é uma doença e que, como toda doença, acaba podendo ser diagnosticada de uma forma mais rápida. Esse é o primeiro tipo de intolerância à frutose que uma pessoa pode ter. Então, é genético, é hereditário e a deficiência de uma enzima que vai fazer não só a absorção, mas também vai transformar essa frutose em energia dentro do corpo dessa pessoa. Então, ela não consegue transformar essa frutose, lembrando que a frutose ela é um carboidrato, ela é um sacarídeo, assim como a glicose, por exemplo. Tá? Então essa pessoa ela é incapaz de transformar essa fonte de energia em energia, né? Transformar esse substrato em energia. A segunda forma de intolerância à frutose, ela acontece por conta de bons maus hábitos, eu ia falar, mas por conta de maus hábitos de vida. Malu, como assim? Bom, a gente tem uma alimentação hoje em dia, na alimentação ocidental, na alimentação moderna, uma alimentação muito rica em industrializados, uma rotina onde a gente acaba utilizando mais medicações do que o necessário, então mais anti-inflamatórios, mais antibióticos, o uso constante de anticoncepcionais, uma alimentação ruim, então cheia de corante, cheia de conservante, cheia de aditivo químico. Tudo isso faz com que a gente desenvolva um processo de desbiose, um processo de desequilíbrio da microbiota. E esse desequilíbrio da microbiota deixa o seu intestino cada vez mais frágil. E cada vez mais frágil quer dizer que ele pode até mesmo romper alguns pedacinhos, né? Então você acaba desenvolvendo uma permeabilidade intestinal muito aumentada. Só que com isso, algumas absorções a gente acaba perdendo. Então a gente tem uma permeabilidade maior para toxinas, para resto de bactéria, só que aquilo que interessa mesmo que a gente consiga digerir, como macronutrientes, como os carboidratos, as proteínas, as gorduras e até mesmo micronutrientes que a gente precisa absorver, como alguns minerais e algumas vitaminas, essa
a absorção fique muito prejudicada, porque esse intestino ele não está saudável, ele não está conseguindo trabalhar do jeito que ele precisa. É como se você fosse trabalhar na sua empresa saudável todos os dias, bem disposta, porque dormiu direito e tal, e um dia você fosse trabalhar de porre, ou um dia você fosse trabalhar com virose, você não consegue trabalhar direito, você não consegue fazer o seu trabalho do jeito que ele precisa ser feito. E o nosso intestino é a mesma coisa, a função dele é quebrar e absorver, né? Então, quebrar moléculas e absorver moléculas. Ele acaba fazendo isso de uma forma bem disfuncional, na realidade. E se você perde a capacidade de absorver essa frutose ela vai ficar lá no seu intestino e vai ser fermentada pelas bactérias intestinais. E essa fermentação das bactérias intestinais vai fazer com que você tenha gases, você tenha diarreia, às vezes você tenha enxaqueca, às vezes você se sinta como se tivesse mesmo bebido muito na noite anterior, então você sempre tá meio cansada, meio devagar, parece que você sempre tá assim de ressaca. Isso são sintomas de que as bactérias intestinais estão fermentando demais alguma coisa ali dentro de você, podendo ser a frutose, e com isso você acaba tendo esses sintomas porque não tá digerindo bem, tá? Então, uma forma de intolerância à frutose é a genética hereditária, e isso causa uma doença séria, então você já estaria sabendo disso de alguma forma. E outra é você falar assim: Malu, eu tirei os FODMAPs, eu tirei os lácteos, mas eu continuo fermentando demais. Será que não é o excesso de frutose? Aí você vai me falar, então eu preciso eliminar as frutas, porque a frutose é o açúcar das frutas. Tá. Só que as frutas têm uma quantidade pequena de frutose. Sabe aonde tem muita frutose? No suco de caixinha que você toma, nos docinhos que você compra no supermercado, nos pãezinhos, nas bisnaguinhas, nos biscoitinhos, nos bolinhos, nos refrigerantes. Tudo isso tem frutose. Inclusive tem um refrigerante da marca, não sei se pode falar marca, mas é da Dolly, que estava fazendo propaganda na televisão falando assim: os nossos refrigerantes são mais saudáveis porque são adoçados com frutose, que é o açúcar das frutas. Açúcar é açúcar. Na fruta vai ter uma quantidade muito pequena de frutose que quase não vai ser capaz de te causar sintomas. Agora, no refrigerante, no suco de caixinha, nos doces industrializados, eles adicionam frutose porque é um açúcar muito barato de se conseguir para adoçar esses produtos industrializados, e quando você consome uma grande quantidade e acaba tendo esse tipo de sintoma. Então, se você está preocupada com intolerância à frutose, não fica jogando a culpa na fruta, coitada. É claro, algumas frutas, por exemplo, o próprio abacaxi que eu trouxe aqui, a manga, são frutas que têm mais frutose que pode te causar um sintoma ou outro. Mas, ainda assim, os vilões vão ser os industrializados. E, se você tem intolerância à frutose, não de causa genética, essa não tem como resolver paciência através da dieta, com outras fontes de energia, para não ter hipoglicemia e etc. Mas se você tem intolerância à frutose por uma disbiose, por um intestino doente, a sua única solução vai ser você aprender a se alimentar melhor, tratar esse intestino, e aí sim você poder viver a sua vida tranquila, sem esses sintomas. Lembrando que as frutas não são as vilãs, o seu intestino está doente e isso precisa ser tratado. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido alguma coisa para você, e encaminha para aquela pessoa que vive reclamando de gases, mas que vive tomando refrigerante, suco de caixinha, todinhos, danoninhos e docinhos em geral. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!